senador Eduardo Girão. Muito bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Marco Antônio, muito bom dia a todos vocês aí. Olha, quem está abrindo espaço é você, rapaz. Eu que admiro demais o trabalho de vocês aí. Parabéns por estar firme na defesa da liberdade de expressão e contra essa ditadura escancarada que a gente vive no Brasil. Girão, eu quero colocar um vídeo que está nas suas redes sociais sobre o que aconteceu com o senhor no debate. Vamos colocar aqui para nossa audiência. O vídeo da prefeitura. Vocês têm aí, não? Não tiramos o nome, mas estava aqui Eduardo Girão. O Eduardo Girão saiu. Temos a informar o seguinte: no término do primeiro bloco, a nossa emissora foi oficialmente intimada pela Justiça Eleitoral do conteúdo de decisão liminar em mandado de segurança em que foi determinada a exclusão do candidato Eduardo Girão deste debate. Dando cumprimento à decisão e com máximo respeito à Justiça Eleitoral, informamos a todos, então, que o candidato Eduardo Girão não participará do restante do debate. Girão, eu queria aproveitar essa situação e entender mesmo o que aconteceu nesse debate, e isso já aconteceu antes em algum outro debate de capital, dessa proporção de um candidato ser retirado durante o debate, porque você participou do primeiro painel. É verdade, Marco Antônio. Olha, é surreal o que aconteceu aqui em Fortaleza ontem. Nenhuma história próxima, zero de precedentes no país, mas mostra os sinais claros do que a gente está vivendo no Brasil, né? Já que o exemplo, né, Adriles, não vem de cima, a gente começa a perceber que a turma de baixo já acha democracia relativa mesmo. Então, qual é o grande problema? A gente não tem tempo de TV, pelo Partido Novo, não tem tempo de rádio, e a única forma que a gente tem, né, e o medo dos poderosos é que a população saiba que eu sou candidato, porque nós temos o que mostrar, né? E falamos a linguagem do povo. O povo quer se libertar dessa turma aí da esquerda, essa turma que só pensa no poder pelo poder, e é o debate, a única possibilidade que a gente tem. Primeiro debate da Band, nós fomos muito bem, ao ponto que começou a incomodar, ali foi uma falha do bug ali, deu um bug, deixaram eu participar no primeiro, e aí, a partir daí, me cortaram de todos. E ontem, o PT, quero dar nome aqui aos bois, né, para a gente deixar claro, a verdade tem que ser entregue, o PT, o PSOL e o Solidariedade, com a iniciativa do Partido dos Trabalhadores, eles entraram administrativamente para me retirar do debate, e a emissora aceitou com aquele argumento de que não tem 5 congressistas e tal, que não tinha sido o pacto feito entre os candidatos. 3 candidatos deixaram, quiseram que eu participasse, outros 3 não. Tinha que ter 2/3 e a emissora me retira. Só que eu levei para o juiz, nosso jurídico levou para o juiz, o convite oficial que a gente tinha sido convidado para as regras, para tudo. E aí a justiça me deu uma liminar para participar. Tranquilo, participei das entrevistas iniciais, começa o primeiro bloco e eu faço perguntas e também posso expor meu pensamento, quando, para minha surpresa, na preparação para o segundo bloco, naquele intervalo, os bastidores, chega a informação de que saiu a liminar do Solidariedade, que é um partido de centrão que aqui no estado do Ceará faz o jogo do PT, da base do PT, e aí me tira do debate em pleno acontecimento, ou seja, uma violência. Na verdade, isso é a típica violência política, né? Que mostra que a democracia nossa está em frangalhos. Mas a gente não vai se calar, não. Como diz aqui essa camisa, que eu estou aqui, ó, não vão nos calar, né? Seguiremos em frente. Pode ter certeza de que a gente sabe que está lutando. Ih, caiu. Acho que o senador deve ter entrado. Às vezes entra alguma ligação, alguma coisa assim. Mas eu estava interessado também em fazer perguntas para o senador a respeito do impeachment e do trâmite da pressão no Senado Federal. A hora que ele voltar, a gente
a gente pergunta isso pro senador, porque é um fato inusitado, né? Eu nunca tinha visto isso, um oficial de justiça entrar no meio de um debate e tirar a pessoa do debate. Isso daí não é normal, não é uma coisa normal. Você já viu isso, Esté? Ou Didi? Desconheço na história algo similar a isso, assim, e demonstra a desgraça que a gente está atolado, né? A desgraça que a gente está metido, porque assim, o Girão, ele não está na ponta lá, né? Quem está com a melhor pesquisa de intenção de voto é o André Fernandes. Então, os caras fizeram todo o esforço apenas porque, no meu entendimento, o Girão ele tem ali um discurso destoante do demais, da maioria. Então, assim, ele sempre teve aliado à direita, o Girão, sempre. Não existe um momento da história que o Girão tenha dito, na minha opinião, tá? Pelo que eu acompanho dele, que ele tenha tido um posicionamento que contrastasse com os valores do eleitorado dele. Então, ele seria ali mais um a somar nessa, sobretudo na região que ele está, né? Então ele está numa região que sempre teve uma dominância de esquerda muito, muito forte, e essa região que ele está inserido é muito difícil ter o discurso que ele tem e ser tirado dessa maneira é uma coisa assim, é o que ele falou, para mim é a pior das violências, tá? Isso deveria estar escandalizando todo mundo. Girão, tem uma pergunta só que o Guilherme fez aqui no Superchat, o Guilherme Sampaio, que está organizando junto conosco as manifestações desde a primeira do dia 9 de junho. Bom dia, senador. Eu gostaria de confirmar a presença do senhor na nossa manifestação do dia 29 de setembro em BH, porque a gente está chamando, né, todo mundo para BH. Nicolas Ferreira confirmou, Gustavo Gayer confirmou, parece que vão ter mais uns 10 ou 15 deputados federais, parece que o Cleitinho também vai estar lá conosco, mais senadores estarão conosco. Dessa vez, Brasil inteiro, mas o foco vai ser em Belo Horizonte, na sede ali do eleitorado do Rodrigo Pacheco. Olha, Marco Antônio, eu estou mudando a agenda para estar presente, né? Você sabe que todas as oportunidades que eu tive, eu estive presente. Inclusive, me sinto muito bem com vocês, porque eu vejo que faça chuva, faça sol, independente de questão de liderança A ou B, vocês estão ao lado do povo, ao lado do que as pessoas estão precisando gritar, que é pela democracia do Brasil de verdade. E você pode ter certeza que eu estou fazendo de tudo. É porque tem um debate que a gente está confirmado, né, e que me parece que vai ser dia 29. Mas você pode ter certeza que as causas nacionais estão acima das locais e a gente vai tentar aqui equacionar para estar junto. Agora, eu queria só falar, porque caiu a linha naquele momento, entrou uma ligação, peço desculpa. Sabe o que é que o PT tem medo? E eu quero deixar isso muito claro aqui para você que está nos assistindo, que nós vivemos numa ditadura, e a ditadura aqui está mais avançada do que no Brasil, aqui no Ceará. Eu tenho denunciado isso desde 2019, né? Porque a ditadura aqui é da cooptação. Se você imagina que um estado como o nosso, pobre, do estado do Ceará, em relação a onde vocês estão, no São Paulo, outros estados, aqui se gasta 2 bi, B de bola e I de índio, com propaganda e publicidade, o governo do PT e do PDT, porque essa oligarquia que manda aqui. Então, eu perguntei ao governador Romeu Zema, de Minas Gerais, quanto é que ele gasta de propaganda e publicidade, que ele é do meu partido. E ele disse, Girão, peraí, deixa eu pegar aqui no notebook, eu já estou gastando muito, já cortei, mas tem que cortar mais. Aí ele foi mostrar 50 milhões por ano. Os caras gastam 2 bi no governo do Camilo Santana, que é o ministro da Educação, do Elmano, que é quem ele colocou aqui para ser governador, e do atual prefeito José Sarto. Esses caras gastaram 2 bi, não existe isso em São Paulo, em lugar nenhum, né? Então, para ver a inversão de valores. E outra coisa que eu digo, o fim da saidinha dos presos, eles flertam com o crime o tempo inteiro. Eu estou vendo isso no Senado. Então, eu entrego isso, porque o grande problema hoje de Fortaleza é a segurança pública. As pessoas são expulsas de suas casas. O fortalezense está sendo expulso por facções criminosas. Você tem que pedir autorização
a luz do dia para entrar em bairros aqui para o crime. E eu entrego os aumentos de imposto, Marco Antônio, os aumentos do DPVAT, eu fui o único senador a votar contra aqui no Estado, o PT foi em peso a favor, a questão da taxa das blusinhas, tudo que essa turma faz, eles têm medo, porque eu sei a verdade e entrego. Então eles querem calar. Agora, o fortalezense foi violentado também, não fui apenas eu. Eu sou um instrumento apenas desse momento de sombras que a gente vive para jogar luz. Agora, eles que deram um tiro no pé. O sentimento aqui na sociedade, e eu fico preocupado que a mídia nacional, à exceção de vocês, e poucos não estão dando a visibilidade, né? Mas eu fico preocupado com o assunto dessa gravidade não esteja nas grandes manchetes, porque eles dizem, não, é um senador bolsonarista. Então, aí vale tudo. Vale tudo com quem é da direita e conservador. Mas o medo deles, Marco Antônio, é isso aqui, ó. Eles são a favor do aborto. E eles sabem que essa é a causa das causas para mim. E as pesquisas mostram que a população cearense, como brasileiro, 80% é contra o aborto. E eles não querem mostrar isso no período eleitoral. Tanto é que, como eu estava vendo aí o Adriles, eles cancelaram o X, baniram o X. Por quê? Porque quem é campeão no X, de hashtag, de mobilização, é a direita. Os conservadores, eles fazem isso no período eleitoral. Só eu tenho 500 mil de seguidores, quase 500 mil de seguidores no X. E eles cancelaram. O jogo é bruto, mas nós estamos juntos e a verdade e a justiça vão prevalecer. Senador, não é coincidência que o ministro Alexandre de Moraes, não só não é coincidência, como o ministro Alexandre de Moraes falou isso no despacho dele, falou assim, e para impedir que pessoas de extrema-direita desarticulem o jogo eleitoral de uma maneira antidemocrática. Ou seja, ele confessou de maneira arbitrária, estar fazendo uma censura contra o espectro político que ele não gosta. Isso não deve... E isso em si não daria ensejo, essa proibição do Twitter, por uma questão de partidarismo do ministro Alexandre de Moraes, de perseguição que foi comprovada, não ensejaria um processo ao ministro? Isso está lá no pedido de impeachment, Adriles. O que aconteceu no super pedido de impeachment, que estão faltando 5 senadores ainda. Nós estamos ligados, cobrando, a sociedade participando. Né? Acredito que a gente possa ter nas próximas horas aí, tem um nome que está balançando, mas eu acredito que vai prevalecer. Não tem mais clima no Senado para nada. Nós não vamos deixar isso ficar do jeito que está. Né? Pode ter certeza que chegou no limite, no fundo do poço, o que a gente está vivendo. E você tem razão, não é por isso, não é por acaso que eles fazem isso. Adriles, a gente já viu esse filme, tu lembra, em 2022? A gente não podia dizer que o Lula era amigo do Maduro, era amigo do Ortega, era a favor do aborto, né? Tudo ele fez assim que assumiu, ele recebeu o Maduro, ele silenciou o Ortega, ele fez políticas públicas do Ministério da Saúde a favor do aborto, retirou o Brasil do Consenso de Genebra, pró-vida. Então, é o jogo bruto, porque ele só tem assim para ganhar a eleição. Ele só tem essa forma, é calar um lado, é fazer censura prévia. E a gente não pode aceitar isso. Por isso que temos que ir para as ruas. Eu quero parabenizar vocês. Esse evento de Belo Horizonte vai ser gigante, tem que ser lá mesmo. Embora que eu acho que Pacheco não tenha nenhuma pretensão política, ele já jogou a toalha, mas tem os amigos dele, tem a família, e as pessoas precisam saber do clamor nacional. Ele não pode fazer esse jogo que está fazendo com o STF. Não tem cabimento isso. O Senado está rebaixado, o Senado está desmoralizado. Ele tem que botar para votar. Mesmo que perca, nós temos que saber que senador está do lado do povo e que senador está com essa ditadura. É essa a realidade, porque não aguentamos mais. Os investimentos estão indo embora, né? E a gente não pode deixar o Brasil sucumbir para esses poderosos de plantão mal intencionados. Exato. E, senador, eu vou fazer uma rodada geral para a gente encerrar, porque o senador também tem horário. Vai primeiro Didi, depois a Esté, e eu vou terminar também com uma perguntinha. Didi, você tá mudo. E a gente vai fazer em bloco daí. Não, Didi... Tá mudo.
Não é? Aí, Não, pode aqui... ir. Foi? Aí, pode ir. Foi. Bom, desculpa. Senador, é um prazer falar aqui com o senhor, um dos grandes representantes da direita no Brasil, um homem honrado, uma pessoa que entende os nossos problemas, entende as nossas dificuldades e quer, de fato, que a gente tenha um Brasil melhor. Minha pergunta vai direcionada especificamente à campanha em Fortaleza. E me corrija, por favor, se eu estiver errado assim. Eu não entendi por que o senhor colocou o bloco do senhor na rua para ser candidato a prefeito, se a gente tem o André Fernandes, que está empatado em primeiro lugar lá nas cabeças, né, com 22%, o senhor tem apenas 3%. Então, eu queria saber se não seria melhor o senhor ter apoiado o André Fernandes já no primeiro turno, a gente faria o André Fernandes o prefeito de Fortaleza, e aí, no futuro, ele apoiaria o senhor para o governo do Estado. Posso responder? Melhor responder direto. Inteligente sua pergunta, mas tem aqui o contexto local. Em primeiro lugar, o André Fernandes é uma pessoa muito corajosa, um parlamentar, meu amigo, mas que tem uma rejeição muito alta, né? Se dependesse de pesquisa, e aí eu vou te dizer que eu não confio absolutamente, eu não estaria falando com vocês aqui, tendo esse privilégio de falar com vocês, porque eu estava na véspera da eleição do Senado com 10% e o Eunício Oliveira, presidente do Senado, com a caneta na mão, governo federal, estadual, prefeituras com 24%. Então, pesquisa não representa para mim, inclusive, a sensação nas ruas é outra que a gente percebe. Agora, se o meu nome chegar, é aí que eles estão querendo efetivamente me travar. Se meu nome chegar para a população de Fortaleza, a gente ganha a eleição. O André tem um futuro brilhante pela frente. Eu tenho experiência. São 51 anos de idade, eu sei que eu aparento ter mais, mas eu passei a minha vida toda na área da gestão, gerando milhares de empregos no setor produtivo, fundando ONGs na área social que ajudam desde crianças até idosos, passando pelo apoio à maternidade ameaçada. Fui presidente do Fortaleza Esporte Clube, esse clube que está aí na primeira divisão, vice da Sul-Americana, e o trabalho começou conosco, de organização, de profissionalização, foi na minha presidência, né? E profissionalizamos, organizamos o clube. Então, eu tenho uma história que eu acredito que de maturidade para conseguir fazer um trabalho para a gente nunca mais, Didi, quero repetir, nunca mais ter essa turma da esquerda, dessa oligarquia PT e PDT no poder. A direita não pode entrar para sair e se queimar dentro de pouco tempo. O nosso projeto é diferenciado e é por isso que eu sou candidato aqui a prefeito de Fortaleza. Muito bom. Esther, você tem uma perguntinha para o senador? Senadora, você é muito sucinta. Minha pergunta é sobre Alexandre de Moraes, porque isso é uma coisa que me revolta muito. Eu sou advogada e todo mundo que é da área hoje, se não estiver revoltado, absolutamente revoltado com o que acontece no Brasil desde 2019, quando começou, hoje está na área errada, tá? A minha dúvida é a seguinte: a gente está se vendo refém dos presidentes das casas legislativas há muito tempo. Eu queria saber se existe, pelo menos, se passa por uma discussão entre vocês, que são aqueles que a gente confia, que são os nossos, sobre uma mudança de regimento para que a gente não fique tão refém disso, para que a gente consiga fortalecer o sistema de freios e contrapesos, de modo a que um presidente da casa que prevarique, né, dessa maneira reiteradamente, ele consiga ter a sua decisão sobreposta aos interesses da maioria. Eu vou aproveitar, eu vou emendar também uma para a gente já ir para o encerramento. Senador, o senhor é do Novo, o Zema é do Novo, a gente está fazendo a manifestação em BH. A gente pode contar com a ponte para trazer o Zema para a manifestação, porque é importante que todos se posicionem contra a ditadura do Alexandre. O Jorginho deu uma entrevista recentemente, acho que para a CNN, falando que é a favor do impeachment, que tem que colocar um freio de arrumação. E eu sinto falta das vozes de grandes lideranças políticas, ou pelo menos lideranças políticas em postos aí proeminentes, como governadores de estado. E eu acho que isso ajuda, inclusive, a empurrar esse apoio ao impeachment dentro do Senado Federal. Dá para a gente fazer essa pressão e articulação para o Zema sair da toca? Marco, vamos lá. Começar por você, depois eu vou para a Marisa. O medo que impera,
A gente está vendo as declarações do próprio governador de São Paulo, né, dourando a pílula ali com relação à manifestação, e a gente tem que ser objetivo. Aquela manifestação, as pessoas foram para a rua pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Não tem que dourar a pílula. É isso. Mas o medo impera. Nós temos um homem que manda e desmanda no Brasil. Essa é a realidade, que é o Alexandre de Moraes. Sabe por quê? Porque ele tem ali a retaguarda dele, dos seus colegas de Supremo, dando todo o cabimento, suportando, né, dando o suporte, e nós temos um Senado acovardado, desmoralizado, que não se levanta. Com relação ao Zema, vou falar com ele, vou conversar com o Marcel Van Hatten, com o nosso presidente Eduardo Ribeiro, tenho certeza que o Deltan Dallagnol, essas pessoas estarão com vocês da primeira hora, sempre estiveram, né, assim como eu também. Agora, vamos tentar levar o governador, isso é simbólico, né? Agora cada um leva, tem as suas escolhas, e a gente vai vendo o posicionamento de cada um. Eu acho que chegou a hora do posicionamento dos homens de bem. Não tem mais para onde ir, Marisa. Agora eu vou para você. Essa questão do Rodrigo Pacheco, nós vamos às últimas consequências. As últimas consequências com relação ao que está acontecendo. Não tem mais clima para fazer de conta que vai pacificar, que vai deixar para depois. Ele já fez isso o tempo todo e não deu certo. É importante tentar pacificar, é importante, até o limite das forças. Mas chega uma hora que vai tudo para o ralo. A insegurança jurídica, o caos no país, a indignação do brasileiro é legítima. E isso furou a bolha. Não é só pessoa de direita e conservador que está reclamando. Gente que nem gosta de política. Eu te digo isso porque eu estou na rua, panfletando. Senhoras que vendiam bolo, divulgavam o seu produto pelo X. Estão indignadas com isso. Eles estão acabando com o Brasil, né? Então, pode ter certeza que a gente tem o PRS do Lazier Martins, né, para levar para o colegiado. Estão faltando 5 assinaturas para a gente também conseguir a urgência, mas não vamos descansar. Sem demonstrar cansaço, nós vamos trabalhar para que o Senado, ou ele se levanta, ou pega a chave e entrega para o Supremo Tribunal Federal, porque nós estamos ganhando salário do povo brasileiro de migué, porque a estrutura que tem ali, de 6 B de bola aí de índio do Senado, não está adiantando de nada, porque a gente faz leis, a gente debate a exaustão, e aí o Supremo, numa canetada, que ninguém que teve voto, e desfaz tudo que a gente fez. Então, já deu. Pode ter certeza que nós não vamos mais retroceder, pode ter convicção disso, que chegou a hora e o brasileiro precisa estar junto. Por isso que manifestações agora em Belo Horizonte, depois em todas as capitais. Nós temos que fazer em todas as capitais. Quando vocês fizeram em São Paulo aí, nós fizemos aqui, em Fortaleza, e foi impressionante a movimentação. As pessoas não queriam ir embora, até de noite, né? Porque o brasileiro está sedento por justiça e nós temos que dar a voz a isso. As grandes mudanças do país ocorreram através das ruas. E chegou a hora de voltarmos em peso às ruas. Perfeito, senador. Queria te agradecer. Obrigado por separar um tempinho para falar com a gente aqui no Show da Manhã do Fio Diário. Sempre portas abertas, senador. Obrigado pela... Obrigado. Grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade.